acordo é bastante razoável, quer nos parecer útil e justo mantê-lo. Apresentamos assim emenda que transforma o parágrafo único no PLC número 52 de 2011 e em seu artigo 1º, e que mantém a preferência do pavimento térreo para os idosos, já no caso de baixa renda, sob a forma do parágrafo 2º. Não se justifica também determinar que as unidades residenciais passíveis de reserva sejam apenas aquelas construídas por programa de moradia financiados com recurso do Orçamento Geral da União. Propomos manter a regra vigente, estabelecida no caput do artigo 38 da Lei 10.741 de 2003, qual seja, determinar que a reserva deve se dar nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. A manutenção da regra exige a supressão do texto nos programas governamentais de produção de moradia financiados com recursos do Orçamento Geral da União, contido no inciso que se propõe alterar. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 52 de 2011, com a seguinte emenda. Desse ao artigo 2 do projeto de lei da Câmara 52 de 2011, a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 38 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais em favor de idosos de baixa renda. Artigo 1º. Para efeito do disposto nesse artigo, considera-se idoso de baixa renda aquele com rendimento familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Artigo 2º. As unidades residenciais reservadas para atendimento aos idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Esse é o relatório e o voto favorável, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor presidente, eu gostaria, eu não sou o autor do relatório, mas fui a DOC o que leu, de enaltecer esse projeto de lei da Câmara, porque vamos dizer assim, causa para todos nós brasileiros uma imensa tristeza e frustração ao ver que um país que tem tanto calcário e argila, portanto tem a matéria-prima dos cimentos, tem tanto minério de ferro, tem um parque siderúrgico extraordinário, portanto tem aço, tem arame, tem vergalhões, chapas, perfis, um país que tem vidro, alumínio, madeira, borracha, tinta, vernizes. Um país com a mão de obra extraordinária em termos de servente, pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro. Então, por que o nosso povo ainda mora em barraco? Por que ainda temos crianças crescendo sobre o signo do medo, da raiva, do frio, em habitações inadequadas? Quer dizer, é uma coisa que nós não temos resposta. E a todos nós, quando vemos um projeto como esse, temos que aplaudir, no sentido de que as pessoas pobres, as pessoas idosas, as nossas crianças, aquelas que apresentam condições, pela natureza da idade ou da situação econômica, fragilidade diante do demais conjunto dos brasileiros, tenham políticas discriminatórias como essa. De tal maneira é que eu gostaria, não fui o autor do relatório, mas de pedir o voto dos meus companheiros para que possamos aprovar e manter uma cota mínima. 3% é uma cota mínima. Agora, o projeto diz bem, pelo menos 3%, o que, eu diria, poderá sempre permitir que esse número aumente. Muito obrigado, presidente. Também esse foi o senador Crivella, que além de relator ad hoc fez seu comentário. Passo a palavra para discutir a matéria a senadora Marta Suplicy. Eu acho que nesse item o senador Crivella e eu concordamos. A questão dos idosos no Brasil é bastante séria. O aumento da população idosa tem sido extremamente grande, mais do que a população jovem, e nós não estamos nos precavendo nem em termos de saúde e nem em termos de moradia. Eu lembro quando fui prefeita de São Paulo, fiz alguns projetos habitacionais próprios para idosos, e temos aqui nessa casa um projeto do senador Moca, cuidador de idoso, cuidador de pessoas,
de idoso, né? E que creio que também vai ser um alento para as pessoas idosas poderem ter esse cuidado através do SUS, e também a regulamentação da profissão para que pessoas também o possam fazer privadamente, mas com pessoas qualificadas para esse serviço. E então o projeto da senadora Lídice, como todos os projetos que a senadora vem apresentando, são sempre com um ângulo, uma postura social que merece o nosso apoio e parabéns. Então, votaria a favor. Muito bem, senadora Marta Suplicy. Não havendo mais que discutir, vamos ao voto. Aqueles senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos agora ao item 7. Altera o artigo 122 da Lei 8.069, o projeto também é não terminativo, de 13 de julho de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também dá outras providências, para inserir, dentre os pressupostos para a adoção de medidas de internação, a prática do tráfico de drogas ou de crimes hediondos. Autoria, senador Jaime Campos. Relatoria, senador José Agripino. Como o senador não se encontra, senador Magno Malta, que eu sei que trabalha nessa área, se puder ser o relator ad hoc, página 114, e se puder sintetizar o relatório, nós agradecemos, para que a gente possa ir avançando na pauta para chegarmos no 122, que a expectativa é grande, 2 salas estão lotadas, além dessa aqui que está além do número possível, eu diria. Senador Magno Malta, senador ad hoc do PL. PLS 445, da página 114. Imagino que, com o bom senso do senador Zé Agripino, esse relatório tenha sido elaborado da melhor maneira possível, tentando responder os anseios do autor. A Comissão de Direitos Humanos, sobre o projeto de lei do Senado 445/2011, o senador Jaime Campos, que altera o artigo 122 da Lei 8.069, de 13 de julho, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, para inserir dentro os pressupostos para a adoção de medida de internação a prática do tráfico de drogas ou de crimes hediondos. Senhor presidente, eu passo a ler rapidamente só uma análise do... porque senão vai ficar muito vazio, porque o voto dele é um voto favorável, não é? O voto favorável. O voto do Zé Agripino pela aprovação do projeto. E eu passo a ler a justificativa do Jaime Campos, para justificar o voto do senador Zé Agripino. A presente proposição decorre da sugestão recebida por meio de mensagem eletrônica recebida na tarde de ontem pelo Dr. Paulo André. Existe necessidade urgente de alteração do 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com juízo de vara com competência para julgar procedentes à apuração de ato infracional de adolescentes, tendo verificado o aumento brutal dia a dia da utilização de adolescentes por traficantes adultos para a prática de tráfico ilícito e ilícito de drogas. Nos últimos anos, nesse contexto, os adolescentes, uma vez autuados pela polícia, são encaminhados à delegacia e no mesmo dia liberados, na medida em que o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente não autoriza a internação do adolescente. O Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo legal no inciso 2º, vem reafirmando que a palavra reiteração prevista nesse inciso significa praticar por no mínimo 3 vezes um ato infracional grave, o que implica que, nas 2 primeiras infrações por tráfico de droga, o adolescente se vê livre da internação. Ao sustentar sua sugestão, o referido magistrado aduz que, assim, agindo, estaremos tirando das ruas e do campo da ação dos traficantes, os adolescentes utilizados pelo meio do crime organizado de traficante de droga, onde são vulneráveis, e colocando sob a tutela do Estado, a fim de buscar sua ressocialização e, indiretamente, fazendo com que os traficantes temam que eles mesmos, pessoalmente, se expor, mas para continuar suas atividades ilícitas e hediondas no tráfico de drogas, sem contar com auxílio
tão facilmente obtido. O que justifica o senador Jaime Campos aqui é que o Estatuto da Criança e do Adolescente chama a atenção para a internação após 2 infrações cometidas. Nessas 2, o adolescente não vai para a internação, o juiz não tem essa autoridade e diz ele, o traficante tem uma mão de obra muito fácil, esses meninos continuam na rua e a proposição é para que o Estado intervenha, senhor presidente, logo na primeira infração. Por isso, o senador Zé Agripino dá o seu voto a favor, aliás, que seria o meu voto também, se fosse relator desse projeto. O voto do relator, senador Zé Agripino, é pela aprovação do projeto. Esse é o voto do senador Magno Malta, senador Haddock. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, daqueles que concordam com o relatório apresentado pelo senador Magno Malta, de autoria, o projeto do senador Jaime Campos, permanece em conta aprovado. Próximo projeto, o relator presente, senador Cristóvão, cria o Conselho Nacional dos Direitos Indígenas, autoria Associação Pancararu, Fonte da Serra e outros, relatoria, senador Cristóvão Buarque, com a palavra o relator. O item 2, página 18. Senador, eu queria consultar se poderia retirar de pauta esse projeto. Vossa Excelência, como relator, se assim entender, nós retiramos de pauta. Porque tem havido muitas contradições e eu gostaria que saísse um parecer capaz de unificar a vontade dos representantes do movimento indigenista, não só os próprios índios, como também a FUNAI. Eu gostaria de ter uma semana. Muito bem. Retiramos de pauta o item 2 e vai para o gabinete do senador Cristóvão para reexame. Item 8, página 122. Altera a Lei 7.113, de 22 de dezembro de 88, para isentar de imposto sobre a renda da pessoa física os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de transtorno do aspecto autista. Senador Marcelo Crivella. Relatoria, senador Mozarildo Cavalcante. Convido a senadora Ana Rita, se poderia ser relatora DOC do projeto do nobre senador Marcelo Crivella. Página 122, item 8. É não terminativo. Nós temos um problema. Ele é não terminativo, né, senhor Não terminativo. Não, porque eu tenho uma diferença com relação a esse mas nós fizemos aqui um pequeno acordo, eu diria, de votarmos não terminativos. Eu tiro de pauta 3 terminativos, conforme foi me solicitado, e um terminativo seria pedido vista. Tá bom. Então, olha só, o relatório chega à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O projeto de lei do Senado, 569 de 2011, do senador Marcelo Crivella, que busca isentar do imposto de renda as pessoas com transtorno de espectro autista. Eu vou direto à análise, senhor presidente. A análise da proposição confirma que a matéria tratada no projeto de lei do Senado 569 de 2011 insere-se no âmbito das competências da União nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, pois trata de isenção tributária. Da análise da proposta, portanto, não foram identificados quaisquer vícios de constitucionalidade formal ou material. No Senado Federal, tendo em vista que a proposição trata de matéria afeta às isenções concedidas às pessoas com deficiência, cabe à CDH deliberar sobre a matéria. De fato, conforme dispõe o artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, compete a este colegiado opinar sobre os aspectos relativos aos direitos humanos e a proteção e a integração social da pessoa com deficiência. Estão atendidas, assim, as normas regimentais pertinentes. Sobre o mérito da proposição, convém lembrar que o transtorno de espectro autístico é uma disfunção no desenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social. Na definição, inclui-se o autismo clássico, a síndrome de Asperger, o transtorno de desenvolvimento, entre outros,
tendo o transtorno de espectro autista considerado como um conjunto de distúrbios devido à quantidade e à intensidade dos sintomas. O transtorno do espectro autístico pode ocorrer em qualquer nível de inteligência. Atinge tanto o portador de retardamento mental quanto o portador de quociente de inteligência normal ou superdotado. Atinge qualquer raça ou etnia. Não tem fronteiras sociais. Não se vincula a determinados grupos e nem a posição econômica ou educacional. O autista pode ser dependente dos outros ou independente, mas sempre tem dificuldade nas áreas sociais. Adiantando aqui, senhor presidente, vale lembrar que em 2010, o professor do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Marcos Tomanic Mercadante, durante cerimônia na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, afirmou que o transtorno do autista afeta 2 milhões de brasileiros e suas famílias. Esses brasileiros, muitas vezes, veem-se forçados a recorrer à justiça para obter tratamento especializado para os problemas que enfrentam: dificuldades na fala, na audição, sensibilidade a toques, dores, entre outros. A situação de vida das pessoas com transtorno de espectro autista é, portanto, bastante delicada. Ademais, quando a idade avança, enfrenta os problemas de saúde decorrentes do envelhecimento, agravados pelas dificuldades decorrentes do autismo. No que respeita à capacidade laboral, aos poucos, o mercado de trabalho vem reconhecendo que algumas pessoas com o transtorno, aquelas com menor comprometimento cognitivo, podem realizar um bom trabalho. Segundo pesquisadores da área, algumas pessoas autistas tornam-se conscientes de suas particularidades e esforçam-se por fazer alguma coisa por si próprias, o que lhes pode dar condições de participar do mercado de trabalho. Assim, após uma vida inteira de luta para garantir melhor qualidade de vida, inserindo-se no mercado de trabalho extremamente competitivo, as pessoas com transtorno de espectro autista merecem receber, na hora de sua aposentadoria, o mesmo tratamento dado às pessoas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, cegueira e outras doenças e deficiências. Por essas razões, somos favoráveis à proposta. O voto, senhor presidente, em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 569 de 2011. Este é o parecer, senhor presidente. Esse foi o parecer da senadora Ana Rita, substituindo o senador Mozarino Cavalcante do projeto do senador Marcelo Crivella. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer à comissão pela sensibilidade. Vamos ao item 6. Projeto de lei do Senado, número 420/2011, não terminativo. Altera a lei 8.069, de 3 de julho de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências para tipificar a conduta de violência sexual contra crianças e adolescentes. Autoria, senador Eduardo Amorim. Relatoria, senador Ciro Miranda. Com a palavra, o relator. Senador Ciro Miranda, você faz só um pedido aqui ao plenário. A sala está superlotada. Nós não temos fazendo aqui nenhum tipo de barreira. Agora eu só peço silêncio, porque se não houver silêncio, os senadores não conseguem ouvir os senadores ou senadoras que estão usando a palavra. Questão número 2, o cinegrafista está lembrando lá que vocês têm que deixar livre para que a TV Senado possa transmitir, e está transmitindo ao vivo para todo o Brasil esta sessão. Eu não estou proibindo nada aqui. Eu acho que todos ajudando, vai ser uma bela audiência pública e faremos aqui um bom debate. Com a palavra o relator da matéria, senador Ciro Miranda. Muito obrigado, senhor presidente, Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa examina o projeto de lei do Senado, PLS 420 de 2011, de autoria do senador Eduardo Amorim, que tem por finalidade tipificar a conduta de violência social contra crianças e adolescentes. A proposição combina a pena de 4
a 10 anos a multa a quem pratique sexo com criança ou adolescente mediante violência. Caso seja convertido em lei, terá plena vigência após decorridos 120 dias de sua publicação. O autor justifica sua iniciativa com fundamento na necessidade de resguardar o desenvolvimento físico, psíquico e moral de crianças e adolescentes contra a violência sexual. Alega que a agressão sexual praticada por pessoas próximas à criança ou adolescente e a prostituição infantil, inclusive associada ao turismo sexual, configuram abusos intoleráveis contra a dignidade humana fundamental desses jovens, às quais nossa Constituição acertadamente garante proteção especial. A PLS 420 foi distribuída à CDH e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cuja manifestação terá caráter determinativo. Na CDH não foram recebidas emendas à proposição. Análise. Nos termos do artigo 102e, inciso 6 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH apreciar aspectos de proposições legislativas pertinentes à proteção devida à infância e à juventude. O artigo 227 da Constituição Federal afirma ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e aos jovens, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e expressão. Dispõe ainda que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Nesse dispositivo constitucional e com os artigos 213, parágrafo 1º e 217 do Código Penal. Finalmente, a possibilidade de que eventual conversão de lei do PLS 420 e 211 possa favorecer criminosos já condenados por violência sexual contra crianças e adolescentes devido à superveniência da legislação que prescreve penas mais brandas para os seus crimes. Isso contraria o propósito manifesto do autor, que pretendia reforçar o sistema de proteção à infância e à adolescência e torna a proposição carente de mérito. Em razão do exposto, o voto é pela rejeição do projeto, por já estar contemplado na lei, conforme já foi lido aqui. Esse é o relatório. Apresentado o relatório, alguém quer discutir o relatório? É pela rejeição do projeto. Senadora Marta Suplicy, com a palavra. Caro senador Paim, nós estamos pautados hoje para votar o projeto 122. Senador, me permita só, eu queria convidar a senadora Ana Rita para que sentasse aqui como vice-presidente, até porque não há mais espaço para os senadores sentarem. Então é mais do que justo que a minha vice esteja aqui ao meu lado, me ajudando na condução do trabalho. E se continuar não tendo lugar, eu convidaria também a senadora Marta Suplicy, que não tem lugar no plenário, vai faltar lugar, para que venha para a mesa, porque é relatora da matéria. Então teremos mais 2 lugares. A senadora Marta Suplicy, que é a relatora do 122. E não tendo mais lugar no plenário, os outros senadores chegarem, eu vou pedir que sentem aqui na mesa também comigo, independente. Fiquem tranquilos, enquanto meus deputados que estão sentados estão perguntando se teria que ceder o lugar, eu acho que não vai ser preciso, porque eu ocuparei também os lugares aqui na mesa, os próximos senadores que chegarem serão convidados a sentar também aqui na mesa com a gente. Está em discussão a matéria, a senadora Marta Suplicy. Prezado senador Paim, caros presidente da Comissão de Direitos Humanos, prezados senadores, prezados manifestantes, apoiadores de todos os lados aqui, eu acredito que hoje essa votação tem um peso histórico, é uma votação... Vai apresentar o relatório agora, né? É para discutir a matéria ainda, os projetos em votação. Eu não vou... Ah, você que sabe. Então fala. Não agora, deixa eu botar meus projetos. A senadora Marta Suplicy, quando eu convidei ela para vir para a mesa... Não.
convidei ela para a mesa, ela entendeu que era para apresentar já a sua opinião. E não é ainda, nós temos discutindo a matéria. Então vamos, não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o projeto do senador Eduardo Amorim, relatoria senador Ciro Miranda. Aqueles que concordam com o parecer do relator, senador Ciro Miranda, permaneçam como se encontra aprovado. Passamos agora o item 5, página 93, projeto de lei do Senado número 50 de 2011, não terminativo. Insere o inciso 3º do artigo 128 do Decreto-Lei 2.848 de 1940, para incluir os casos de anencefalia fetal nesta lei. Autoria, senador Mozarildo Cavalcante. Relatoria, senadora Marinor Brito. Com a palavra para a leitura do relatório, senadora Marinor Brito. Item 5, página 93. Relatoria, senadora Marinor Brito. Item 5, página 93. Bom dia a todos e a todas, senador Paim, meus cumprimentos. Estou responsável pela relatoria do projeto e passo a fazê-lo neste momento. Vem ao exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o projeto de lei... Nós vamos apelar para o Ciro para que a relatora possa apresentar o seu projeto de lei do Senado, número 50, de 2011, do senador Mozarildo Cavalcante, que propõe acrescer um terceiro inciso no artigo 128 do Código Penal, acatando legalmente o aborto de feto anacefalo. Após o exame pela CDH, a proposição seguirá para apreciação da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, para decisão de caráter terminativo nesta última. Não foram oferecidas emendas à proposição. Na justificação do projeto, o autor informa que a anencefalia caracteriza-se pela ausência dos hemisférios cerebrais e dos ossos cranianos e que resulta inexoravelmente na morte do concepto durante a gestação logo após o parto. Da análise. A apreciação do PLS número 50, de 2011, pela CDH, justifica-se em razão dos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, que confere à comissão competência para opinar sobre proposições que versem sobre garantia dos direitos humanos, direitos da mulher e proteção da família. Em conformidade com as disposições do regimento interno e da CAS, pronunciar-se sobre as questões relativas à saúde, inciso 2º do artigo 100, enquanto a CCJ caberá a análise dos aspectos jurídicos constitucionais da matéria, inciso 1 e a linha D do inciso 2, artigo 101. O tema do aborto é sempre cercado de extrema polêmica e deve ser analisado sob diversas perspectivas, penal, sanitárias, direitos da mulher, etc. Em matéria de direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, condena a prática do aborto em seu artigo 4, item 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Fecha aspas. No entanto, o mesmo pacto, em diversos dispositivos, protege a autonomia, a dignidade e a integridade física, psíquica e moral das pessoas. Artigos 5º, 7º, 11 e 12º. Neste sentido, há pelo menos dois valores a ponderar em um conflito aparente de direitos fundamentais
no caso da anencefalia fetal. De um lado, o direito da mãe de preservar sua saúde física, psíquica e social e sua autonomia. De outro, o direito à vida do feto anencefálico, que não é viável após o nascimento. Não se coloca em discussão o começo da vida nem a situação da saúde do feto, mas somente a questão de como se pode falar do valor da vida em quem, por definição e em virtude da sua anomalia neurológica, carece de expectativa de vida extrauterina. O conceito de viabilidade deve levar em conta a capacidade do neonato de sobreviver fora do útero materno. Há 2 décadas, um feto era considerado viável a partir das 28 semanas de idade gestacional. Hoje, porém, esse tempo caiu para 24 semanas ou até menos, mas apenas em locais que disponham de moderna infraestrutura e assistência perinatal. De qualquer modo, a viabilidade fetal não é um conceito absoluto. Ela varia de acordo com a tecnologia médica disponível e até mesmo com aspectos socioculturais. Em todo caso, a viabilidade é conceituada em relação a fetos saudáveis ou potencialmente saudáveis. O feto anencefálico, por sua vez, é intrinsecamente inviável por ser portador de malformação neurológica que se enquadra na definição de morte neocortical. Desta forma, aplicar o conceito de viabilidade em função do tempo de gestação carece de lógica. O feto seria inviável qualquer que seja a data do parto. Destarte, faz pouco sentido aguardar que a gestação chegue a termo para fazer o parto de um anencéfalo, visto que ele continuará tão inviável quanto era no início da gravidez. A interrupção... Posso continuar, presidente? Só para eu descansar um pouco aqui. É igual. Tomei nem café hoje. Dá não, excelência. Dá não, excelência. Eu só perguntei se eu podia continuar porque a excelência estava tentando organizar a chegada dos senadores e eu entendo que o dia de hoje está bem... Se me permitir, os senadores que estão chegando têm lugar aqui na mesa. Quando aqui na mesa não tivermos mais espaço, daí eu vou fazer um apelo àqueles que estão na segunda fila, que entre eles se entendam e deem lugar no momento adequado para que os senadores que cheguem possam sentar e votar. Mas tranquilamente vamos controlando aqui. Até o momento há lugar aqui na mesa ainda para 2 senadores. Senadora Marinô, por favor, pode continuar. Obrigada, excelência. A interrupção da gravidez nunca será a causa da morte do feto, e sim a ocasião em que ela ocorre. Vou repetir. A interrupção da gravidez nunca será a causa da morte do feto, e sim a ocasião em que ela ocorre, que não depende da gravidez. Neste sentido, cabe citar trecho de voto do juiz Júlio Maier, do Tribunal Superior de Justiça de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, na Argentina, a respeito da ação judicial para permitir a interrupção de gravidez do feto anencefálico naquele país. Tão certo é que a vida não será abreviada pela expulsão prematura do concepto, que os médicos, curiosamente, se atrevem a determinar que, segundo a prática corrente, o nascituro não receberá qualquer auxílio pós-natal. Sem dúvida, uma decisão mais forte do ponto de vista penal do que aquela da expulsão antecipada,
pois se trata de omitir toda assistência a um ser vivo em situação de desamparo e incapaz de defender a si mesmo. Compreendo o temor dos médicos frente à situação, porém, deixo de entendê-la quando me explicam que o recém-nascido não receberá qualquer assistência pós-natal, pelo menos para prolongar a sua vida. Neste ponto, cabe algumas considerações sobre conceitos adotados em terapia intensiva. Desde que surgiram os métodos de substituição de funções orgânicas vitais aplicadas em situações críticas para facilitar sua recuperação, existe a possibilidade de não aplicar, utilizar ou suspender tais procedimentos, de acordo com a evolução da enfermidade que acomete o paciente. Quando se diz que o suporte vital é toda técnica ou tratamento que, aplicado no organismo, pode substituir a função fisiológica de um órgão quando sua disfunção põe a vida em risco, qualifica-se o suporte vital mediante a definição do paciente em estado crítico. Senadora Marinô, já nesse momento nós já temos quórum para iniciar as votações da matéria. Se Vossa Excelência puder, eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Me permite só concluir o raciocínio. O projeto não é terminativo. Se Vossa Excelência puder sintetizar, a presidência agradece. Se não puder, continuaremos. E vai ter pedido de vista, viu, presidente? Vai ter pedido de vista? Bom, então, Excelência, eu fiz questão de fazer um relatório com muitos elementos de como essa questão está sendo vista no mundo, de pegar pareceres e votos de juristas, de médicos, de pessoas que atuam no enfrentamento desta dificuldade, para poder deixar claro a nossa posição, que não está neste momento, eu queria deixar claro, embora eu tenha tranquilidade em relação à defesa e o direito da mulher de realizar o aborto, mas não se trata, neste caso, do debate mais conflituoso existente na sociedade brasileira e aqui nesta casa. Este é um caso específico que o feto já não tem, a partir do útero da mulher, a possibilidade de sobrevivência depois de nascido. Na verdade, ao nascer, ele sequer tem a possibilidade de receber qualquer auxílio médico para que possa, pelo menos, prolongar por algum tempo a sua vida. Então, o nosso parecer é favorável ao projeto, porque achamos que a Comissão de Direitos Humanos deve primar pela dignidade da pessoa humana, e aqui está em risco aspectos importantes da vida, inclusive de uma mulher, do seu aspecto psicológico, dos traumas que essa situação pode causar. Então, eu sou favorável a... Sintetizando aqui, tem mais umas 3 folhas de relatório, Excelência, para atender o apelo de Vossa Excelência. O líder Humberto Costa, já os deputados estão cedendo o lugar, a gente agradece aos deputados para que todos os senadores possam sentar e votar. Já me informo que há o pedido de vista da matéria pelo senador Crivella. Feito o pedido de vista, nós suspendemos a discussão. Quando a matéria voltar, a gente continua a discussão e a votação no momento adequado. Eu só queria registrar aqui com carinho a presença do deputado federal Jean Willis, que, como eu, a senadora Marta e outros, integra a Frente pela Cidadania LGBT. Muito bem. Em votação, pedido de vista. Em votação, pedido de vista, como é regimental, acatado por todos os senadores e deputados, o projeto sai da pauta pelo pedido de vista. Nós vamos agora entrar rapidamente em 4 ou 5 projetos terminativos que já foram lidos. Eu só faço um apelo. Presidente Paim. Presidente Paim. Pois não. Senador Sérgio Petecão. Sérgio Petecão. Eu gostaria de pedir vista, porque
gostaria que ficasse registrado o nosso pedido de vista. Está registrado o pedido de vista também do senador Sérgio Petacão. Vista coletiva. Vamos ao item 9, em página 130. Dispõe o tratamento preferencial aos idosos, aos portadores de deficiência e a gestantes em eventos culturais, artísticos, esportivos e similares. De autoria do deputado Luiz Bittencourt, relatoria, senador Paulo Davim. O relatório já foi feito, já foi lido em forma de substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Como vota a senadora Ana Rita? Sim, senhor presidente. Como vota a senadora Marta Suplicy? Senadora Marta Suplicy? Dispõe sobre tratamento preferencial aos idosos e deficientes. Senador Paulo Pains, Wellington Dias, Cristóvão Buarque, Marcelo Crivella. Presidente, desculpa, perdi aqui o andamento. É um projeto, meu senador, que dispõe sobre um tratamento preferencial aos idosos, portadores de deficiências e gestantes em eventos culturais, artísticos, desportivos e similares. Com o relator, presidente. É de um deputado e o senador Paulo Davim foi o relator. Pedro Simon, Lauro Antônio se encontra, Garibaldi Alves, Cacildo Maldaner, correlator, Sérgio Petacão, Paulo Davim, Clóvis Fecuri, Mozarildo Cavalcante, Gin Argelo, Magno Malta, Magnor Brito. Sim, excelência. Suplentes: Ângela Portela, Eduardo Suplicy. Com o relator. Humberto. Fechou. Tá bom. Eunice Oliveira, Ricardo Ferraço, Cássio Cunha, Ciro Miranda. Com o relator, senhor. José Agripino, Vicentinho Alves, Rodolfo Rodrigues. Deu o colo, meu amigo. Você não chamou Lídice da Mata, tá? Lídice da Mata. A senadora Lídice já não vota mais. Tá bom, o projeto foi aprovado. Item 10, projeto de lei da Câmara, terminativo também. Autoria, deputado Haroldo de Oliveira. Relatoria, senador Ciro Miranda. O relatório já foi feito, já foi lido. Nós vamos à votação. Só para situar os senadores. Senador Paulo Paim, pela ordem. Uma questão de ordem. Vossa Excelência não chamou o senador João Duval. Ele está votando no lugar do Wellington Dias. Muito bem. Ele é suplente do Wellington, que hoje não está na comissão. Ele é do bloco. Ok. Retirada de pauta desse aqui. Tá, o item número 10 foi pedido para retirar de pauta, conforme combinado, mediante o acordo, eu vou retirar de pauta. É o relatório do senador Ciro Miranda. Não, senhor presidente. O pedido de retirada de pauta foi da liderança do governo, para que a gente possa deliberar depois de um diálogo maior. Senador Ciro Miranda, com a palavra como relator. Senhor presidente, esse relatório O senhor quer ler o enunciado dele, por favor? Pois não. Acrescenta ao artigo 19A a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da sensibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Os fabricantes de aparelhos de rádio e televisão deverão disponibilizar 30% dos equipamentos com saída de áudio compatível com fones de ouvido com ajuste de volume. Esse é o item 10, página 143.
Pessoal, eu quero de novo fazer um apelo ao silêncio na sala. Se não houver silêncio, não vai ter votação, porque ninguém vai ouvir como cada senador está se posicionando ou votando. Quem quiser conversar, pessoal, respeitosamente, eu faço um apelo, o corredor está vazio, sai ali fora, conversa à vontade, liga o celular, tem televisão, tem painel, fica ali do lado, depois volta para cá. Então, quem tiver disposto a dialogar, que eu não sou contra, ali no corredor. Quem quiser ouvir o debate, fica aqui dentro. Senador Ciro Miranda com a palavra. Senhor presidente, eu não entendo o porquê da retirada. Isso não envolve governo, isso é apenas o fabricante. Nós, inclusive, tivemos uma conversa com alguns representantes das indústrias, apenas para disponibilizar para os deficientes auditivos. Mas já que assim querem, então eu também vou retirar os itens, por favor, 26 e 27 de pauta, por gentileza. O item 10, essa é a posição do governo, é para retirar de pauta? Tá, o item 10 sai de pauta. Vamos ao item 11. Autoria, deputado Neyton Mulim. Relatoria, senadora Lides da Mata. Relatora DOC, senadora Ana Rita. O relatório já foi lido, colocamos a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Eu só quero aquela planilhazinha de antes. Senadora Ana Rita, como vota? O voto já conhecido, senhor presidente, pela aprovação. Marta Suplicy, como vota? Paulo Paim. Wellington Dias. Não se encontra. O João Durval está aqui, presidente. Senador João Duval. Como vota? Senador Cristóvão Buarque. Relator, senhor. Marcelo Crivella. Ângela Portela. Eduardo Suplicy. João Duval. Também está aqui a Lides da Mata, complementando aqui. Voto conhecido, que fui a relatora do assunto. Pedro Simon, Lauro Antônio, Garibaldi Alves, Cacildo Maldaner. Co-relator. Sérgio Petecão, Paulo Davim, Eunice Oliveira, Ricardo Ferraço, Clóvis Fecuri, Cássio Cunha, Ciro Miranda. O relator, senhor. José Agripino, Mozaguildo Cavalcante, Gin Argelo. Márcio. Magno Malta. Alguma notícia? Magnor Brito. Sim, não pode abrir esta pauta. Vicentinho Alves, Randolfo Rodrigues. O projeto também foi aprovado. Próximo. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, para uma questão de ordem. Pela ordem aqui, presidente, pedir primeiro. Faz favor. Pela ordem, senador Crivella. Senhor presidente, eu gostaria apenas de saudar a presença de diversos companheiros que vieram da Câmara dos Deputados acompanhar o nosso debate. Está aqui conosco o deputado federal Marcelo Alencar, Zé Olímpio, Filemon Rodrigues, Lilian Sá, Heleno Silva, Fernando Francischini, Marco Feliciano, Harold de Oliveira, Eduardo Cunha, Felipe Pereira, a nossa querida Lauriette e todos representados pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que é o João Campos. Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos manter. Eu peço aos deputados que estão na segunda fila, se puderem dar 2 lugares para os senadores que chegaram. Ok, os deputados já cederam lugar para os 2 senadores.
Eu queria só saber se os senadores mantêm a mesma posição sobre a emenda ao PL que votamos em seguida, de autoria do deputado Neyton Mulim e de Lídice da Mata. Mantido as emendas. Senhor presidente. Aprovado. Humberto Costa, por favor. Uma questão de ordem. Na verdade, eu sou líder do PT e do bloco de sustentação ao governo. E nessa condição, as indicações de participação nessa comissão, elas passam naturalmente por mim. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse quais são os representantes desse bloco aqui na comissão, porque me parece que está havendo uma contabilização a mais. O senador Cristóvão Buarque é o membro efetivo titular dessa comissão. Eu queria que Vossa Excelência explicasse aí. Vamos a pedido do líder fazer a leitura do bloco. Ana Rita, Marta Suplicy, Paulo Paim, Wellington Dias, Cristóvão Buarque e Marcelo Crivella. Suplentes: Ângela Portela, Eduardo Suplicy, Humberto Costa, Aníbal Diniz, João Duval e Lídice da Mata. Senhor presidente, apenas para encaminhar. Deixa ainda estar com a palavra, só respondendo ainda ao líder. Em seguida, Vossa Excelência. Veja, a definição de quem votará nessa comissão cabe ao líder da bancada fazer essa indicação, né? Tudo bem. Okay. Porque o senador Wellington Dias não vem, mas ele está sendo substituído pelo senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar. E não pelo senador João Duval. Eu acho, nada senhor contra, mas eu tem acho... que seguir o que o regimento define. Pelo regimento, só para informar, eu vou pedir ao senador Marcelo Crivella. Pelo regimento, a assessoria aqui da mesa, a primeira suplente é a senadora Ângela Portela. Segunda suplente, Eduardo Suplicy. Terceiro suplente, aqui no caso, Humberto Costa. Quarto suplente, Aníbal Diniz. E o João Duval é o quinto suplente. Senhor presidente, gostaria de respeitar a ordem regimental. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Pois não, senador Crivella. Não há uma previsão no regimento que para essas vacâncias seja escolhido o suplente com mais idade presente à comissão? Não, senhor. Não há essa. Não há. Não há. É a ordem do primeiro ao sexto suplente. Ok, respondido a questão de ordem. Vamos ao item 13. Proíbe a fabricação e a comercialização e distribuição e a propaganda de produtos nacionais importados de qualquer natureza, bem como embalagens destinadas aos públicos infanto-juvenil, reproduzindo a forma de cigarros similares. É o item 13, página 184, projeto de lei da Câmara, número 17 de 2010, terminativo, autoria, deputado Clodovil Hernandes, relatoria, senadora Ana Rita. Senhor presidente, como relator, eu solicito adiamento de votação. Então sai de pauta a pedido da relatoria. Vamos ao próximo projeto. Projeto de lei da Câmara, número 30, 2010, terminativo, item 14, página 202. Obriga a divulgação do número de telefone da Polícia Rodoviária Federal. Autoria, debator, Dr. Nescher. Relatoria, senador Marcelo Crivella. O projeto já foi lido. O relatório foi lido, colocamos a matéria em discussão. Não havendo quem quer discutir, vamos à votação. Senadora Ana Rita, como vota? Senhor presidente, pela aprovação. Senadora Marta Suplicy? Aprovação do relatório. Pela aprovação do relatório. Paulo Paim, o Wellington Dias, Cristóvão Buarque, Marcelo Crivella. Chamando agora só mais um suplente que tem direito à palavra. Pela ordem, Ângela Portela, Eduardo Suplicy. Senhor presidente, gostaria de lembrar o senador Marcelo Crivella que ele tem razão num aspecto. Para o senador mais velho, na ausência do presidente de sessão ou quando se elege o presidente de uma comissão, sim, é o senador mais velho. Nessa circunstância, sim, há uma atribuição para o mais velho. Eu voto com o relator, senhor presidente. Muito bem. Senador Pedro Simon, senador Lauro Antônio. Esse telefone de quem? Lauro Antônio. Senador Garibaldi Alves. Senador Cacildo Maldaner. Com relator, senhor. Sérgio Petecão. Com relator. Relator, presidente. Paulo Davim. Eunice Oliveira. Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri.
Cássio Cunha, Ciro Miranda, José Agripino, Mozarildo Cavalcante, Gin Argelo, correlator, Magno Malta, Marinor Brito, com relator. O projeto foi aprovado. Aprovado, o substitutivo irá a turno suplementar. Vamos ao próximo projeto. Item 15, estamos no fim já, só falta mais dois. Item 15, página 214. Projeto de Lei do Senado 272/2003, da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8742, de 7 de dezembro de 93. Dispõe sobre a garantia de um salário mínimo mensal ao benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Previdência Social, LOAS, ao portador de deficiência. Eu estou sabendo que esse projeto, não vou ler todo ele, de autoria do senador Pedro Simão, relatoria do senador Paulo Paim, mas pedi que retirasse de pauta, então eu estou retirando de pauta projeto em que eu fui relator do senador Pedro Simão. Não houve acordo quanto à votação. Vamos então de imediato para o item 16. Projeto de Lei do Senado número 16/2004, terminativo. Altera a lei artigo 2 da Lei 7.853, de 24 de outubro de 89, dando prioridade de tramitação às causas judiciais em que seja parte pessoa portadora de deficiência. Autoria, senador Álvaro Dias. Relatoria, senador Eduardo Amorim. O relatório já foi lido. Colocamos a matéria em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos à votação do substitutivo. Em votação, senadora Ana Rita. Com o relator, senhor presidente. Marta Suplicy. Sim, positivo. Paulo Paim. Wellington Dias. Cristóvão Buarque. Com o relator, senhor. Marcelo Crivella. Ângela Portela. Eduardo Suplicy. Com o relator. Pedro Simão. Lauro Antônio. com o relator. Lauro Antônio, com o relator. Garibaldi Alves. Cacildo Maldaner. Com o relator. Sérgio Petecão. Paulo Davim. Eunice Oliveira. Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri. Cássio Cunha. Ciro Miranda. Mozarildo Cavalcante. Gin Argelo. Magno Malta. Marinor Brito. Com o relator, excelência. Vicentinho Alves, Rodolfo Rodrigues. O projeto foi aprovado. Pergunto se podemos reproduzir o resultado da votação anterior para a subemenda número 1, apresentada pelo relator ao substitutivo da CCJ. Todos que concordam, mesmo como se encontra, aprovado. O substitutivo irá a turno suplementar. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de saudar o presidente da ABGLT, Tony Reis, aqui presente, e as centenas de manifestantes que estão aqui presentes. Muito bem, vamos ao item 12 e em seguida vamos tratar do debate do 122, passando daí a palavra à relatora. Pela ordem. Senadora Alice da Mata, pela ordem. Senhor presidente, só para solicitar um esclarecimento a respeito do nosso requerimento extra-pauta, já que a secretaria da mesa me informou que ele não constava na lista dos extra-pauta que foram aprovados antes. E eu gostaria de, pela importância do tema, solicitar a Vossa Excelência, por favor. Qual é o requerimento, por favor? É o requerimento, senhor presidente, que solicita a realização de audiência pública no âmbito desta comissão com a finalidade de debater a vinculação horária da classificação indicativa e a proteção de crianças e adolescentes, com a presença dos seguintes convidados: Guilherme Canella, representante da Unesco; Domingo Dresch da Silveira, ouvidor nacional dos direitos humanos; ministra Maria do Rosário, secretária nacional dos direitos humanos; ministro Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e o representante da ABERT, a respeito de um ADIM que está no Supremo Tribunal. Peço o apoio das senhoras senadoras como coautoras dessa... Votaremos no final essa pauta. Aqueles que concordam que o requerimento entre essa pauta no final, permaneça enquanto aprovado. Aproveite também do requerimento de minha autoria, que trata sobre a avaliação do que foi o trabalho de 2011 da Comissão de Direitos Humanos, que entre
entre a pauta, permanece encontro que concordam, entrará essa pauta no final da reunião. Tá certo. Presidente. Vamos ao último item, pessoal, terminativo. Em seguida, entraremos no debate do 122. Presidente, Sérgio Petecão, pela ordem. Eu queria fazer aqui um registro especial também. Acabou de chegar aqui na nossa comissão, meu amigo, foi meu colega deputado federal, o pastor Manuel Ferreira. Um abraço. Pessoal, se o plenário, eu havia feito um acordo com vocês, eu sou de cumprir a palavra, o acordo que fizemos com todos aqui, eu não ia limitar. A segurança me perguntava, senador, qual é o limite para o bom andamento da reunião? Digo, aqui não tem limite, todos entrarão. E eu fiz um acordo com vocês que seria permitido as palmas, não seria permitido vaia, e nós ouviríamos todos os senadores contra ou a favor da posição de cada um. Eu peço o apoio de vocês para a gente manter essa tranquilidade na nossa audiência pública. Senhor presidente. E a decisão... Só para concluir, Pois não. Senador Sérgio Petecão com a palavra. Sérgio Petecão com a palavra. Só para concluir, presidente. É que, como eu não terminei, era só para terminar o registro, inclusive disputou o Prêmio Nobel da Paz. Seja bem-vindo, deputado. Muito bem. Vamos agora ao item 12. Em seguida, pessoal, olha, para todos que estão aqui, todos querem a discussão e a votação do 122. Para o bom andamento dos trabalhos, vamos manter a tranquilidade, a decisão é no voto, vocês sabem tanto quanto eu que ninguém ganha no grito. Todos os senadores que estão aqui sabem como é que vão votar. Então a decisão é no voto. Terminando o debate, nós vamos votar e aí prevaleça a democracia e a vontade da maioria. O item 12 saiu de pauta. Presidente, eu queria pedir para votar o meu projeto de item 17. Item 17, exatamente o item que nesse momento está na ordem. Projeto de lei do Senado 700/2007, terminativo, modifica a lei 8.069, de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para caracterizar o abono moral como ilícito, civil e penal e da outras providências. Senador Marcelo Crivella, relatoria, senador Demóstenes Torres. Não foi lido o relatório. Há um pedido aqui por parte do governo para que ele saia da pauta. E nós estamos tentando votar só aqueles de acordo para priorizar o debate do 122. Senador Marcelo Crivella, como autor do projeto, com a palavra. Eu só queria defender o seguinte, presidente. Esse projeto é um projeto muito importante, porque hoje as crianças cujos pais são separados, elas são protegidas no caso do abandono moral, quando o pai não paga a pensão. Mas eu acho que existe também um abandono afetivo, quando o pai não está ao lado no momento em que a criança está enferma, quando a criança tem uma festa na escola, quando a criança precisa de uma assistência presencial do pai. Então o pai que paga a pensão, mas não é presente, é tipo aquela propaganda do Gelol. Não basta ser pai, tem que participar. É preciso que a lei possa contemplar isso de tal maneira que a mãe se sinta em condições de requerer que o pai da criança esteja presente em cerimônias, em solenidades, em momentos importantes da vida da criança. Então, eu lamento muito que o governo tenha pedido para tirar de pauta, porque é um projeto relevante. O senador Demóstenes é um jurista, deu parecer favorável, já fizemos diversas audiências e vou conversar com o governo para que Vossa Excelência possa constar na próxima sessão. Muito bem, senador Crivella, expondo o seu ponto de vista do seu projeto. O projeto sai de pauta pelo acordo que fizemos. Só votaríamos os terminativos que houvesse entendimento. Agora é o item 18, página 261, acrescenta ao parágrafo do artigo 239 da Lei 869, de 3 de julho de 90, também Estatuto da Criança e Adolescente, para agravar pena de notário e oficiais de registro que pratiquem ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Também o governo pede que o projeto seja de pauta. É um projeto, inclusive, de uma ex-senadora do PT, Célia Cessarenko. Saiu de pauta.
Item 19, projeto terminativo. Altera projeto de lei do Senado, número 241/2008, terminativo, altera a lei 8.692, de 10 de junho de 2008, para incluir os jovens de 15 a 17 anos em situação de morador de rua entre os beneficiários do programa Jovem e Adolescente, Serviço Socioeducativo. Autoria, senador Expedito Júnior. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Relatora DOC, senadora Ana Rita. Como o relatório já foi lido, colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Senadora Ana Rita, como relatora DOC, com a palavra. O relatora DOC solicita retirada de pauta também. A pedido da senadora Ana Rita, o projeto sai de pauta como relatora DOC. Vamos então ao item 20. Altera a Lei 10.098, ao projeto de lei do Senado, 387 de 2009, para determinar a reserva de assentos para as pessoas com deficiência em locais de espetáculo, conferências, aulas e outra de natureza similar. Autoria, senador Eliseu Rezende, já falecido. Relatoria, senador Mozarino Cavalcante. Como a palavra o relator não se encontra, então sairá de pauta automaticamente. Item 21. Acrescenta ao parágrafo 6º e 7º do artigo 2º da Lei 8.560, de 22 de dezembro de 92, para possibilitar o exame de código genético DNA em ação de investigação de paternidade nos casos que especifica. Autoria, senadora Marisa Serrano. Relatoria, senador Eduardo Amorim. O relatório já foi lido. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colocamos o projeto em votação nominal. Como vota a senadora Ana Rita. Senhor presidente, voto já conhecido pela aprovação. Senadora Marta Suplicy. Pela aprovação. Senador Paulo Paim. Senador Wellington Dias. Senador Cristóvão Buarque. Senador Marcelo Crivella. Presidente, eu vou votar com o relator. Ângela Portela. Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. Com o relator. Completou o bloco. Pedro Simon. Lauro Antônio. Com o relator. Garibaldi Alves. Calcido Maldaner. Com o relator. Sérgio Petecão. Paulo Davim. Eunício Oliveira. Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri. Cássio Cunha. Ciro Miranda. José Agripino. Mozarildo Cavalcante. Gin Argelo. Magno Malta. Magnor Brito. Sim, excelência. O projeto foi aprovado. Vicentinho Alves. Com o relator, presidente. O projeto foi aprovado. Tudo bem, não tem problema. Esse já foi, viu? Isso aqui agora só vai ler isso aqui. O projeto foi aprovado. Perguntamos se podemos reproduzir o resultado da votação para as duas emendas que apresenta o relator. Os que concordam permanecem enquanto aprovado. Item 23, página 331, projeto de lei do Senado, 578, de 2009, terminativo. Autoria, senadora Célia Cesarenco. Relatoria DOC, senadora Ana Rita. O que é o projeto? Altera a lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências para determinar a reserva de assentos especiais no sistema de transporte para as pessoas com obesidade mórbida. O outro foi para pessoas com deficiência. O relatório já foi lido. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Como vota a nobre senadora Ana Rita? Pela aprovação, senhor presidente. Marta Suplicy. Paulo Paim, Wellington Dias, Cristóvão Buarque, Marcelo Crivella, Ângela Portela, Eduardo Suplicy. Com o relator. Pedro Simon, Lauro Antônio, Garibaldi Alves, Calcido Maldaner. Com o relator, senhor presidente. Sérgio Petecão. Com o relator, presidente. Paulo Davim. Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri.
Cássio Cunha, Ciro Miranda, José Agripino. Mozaguildo Cavalcante, Gin Argelo. Magno Malta. Magnor Brito. Sim, excelência. Aprovado, o projeto vai a voto. Não foi necessária a votação do senador Vicentinho. Pergunto se podemos reproduzir o resultado da votação anterior para a emenda que apresenta. Os que concordam para esse encontro, aprovado. Ok? Aprovada, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Coloco em votação nominal a emenda 1 da comissão da CI, com parecer pela rejeição. Os que concordam com o parecer pela rejeição, permaneçam no encontro. Aprovado. Item 22. Projeto de Lei do Senado 478/2009, terminativo, altera a Lei 8.069, de 3 de julho de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para implementar uma política centralizada e integrada de informações sobre criança e adolescentes desaparecidos. Autoria, senador Renan Calheiros. Relatoria, senador Cícero Lucena. Relatora DOC, senadora Ana Rita. O relatório já foi lido. Vamos à discussão. Senhor presidente, senadora solicito também retirar Ana Rita com a palavra. A pedido da relatora DOC, senadora Ana Rita, a matéria sai de pauta. Vamos ao item 24. É o acordo, pessoal. Para prevalecer aqui o acordo é a palavra firmada, nós fizemos um acordo que só votaríamos o terminativo mediante acordo. Projeto de Lei do Senado, número 27 de 2010, terminativo. Página 345, item 24. Acrescenta o dispositivo à Lei 8.899, de 94, para estender a concessão de passe livre interestadual ao acompanhante da pessoa com deficiência que dele necessite. Autoria, senador Flávio Arnes. Relatoria, senador Mozaguildo Cavalcante. O relatório já foi lido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Senadora Ana Rita. Com o relator, senhor presidente. Senadora Marta Suplicy. Com o relator, presidente. Cristóvão Buarque. Marcelo Crivella. Ângela Portela. Eduardo Suplicy. Com o relator. Pedro Simon. Eu tinha... Lauro Antônio. Garibaldi Alves. Cacildo Maldaner. Cacildo Maldaner. Com o relator, presidente. Sérgio Petecão. Paulo Davim. Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri, Cássio Cunha, Ciro Miranda, José Agripino. Mozaguildo Cavalcante, Gin Argelo. Com o relator. Magno Malta. Magnor Brito. O projeto foi aprovado. Pergunto se podemos reproduzir o resultado da votação anterior para as emendas 1 e 2 apresentadas pelo relator. Aqueles que concordam permaneçam no encontro. Aprovado. Item 25. Página 351, Projeto de Lei do Senado 142/2010, terminativo. Altera a Lei 7853, de 24 de outubro de 89. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, para tratar do direito à moradia e introduzir o uso da expressão pessoa com deficiência. Autoria, senadora Marisa Serrano. Relatoria, senadora Marinor Brito. Relatora DOC, naquele momento, senador João Alberto. O relatório já foi lido. Em discussão a matéria. O relatório já foi lido, reunião anterior, a DOC, pelo senador João Alberto Souza, que deixou de ser membro dessa comissão, em razão, solicito ao senador que seja relator dessa matéria. A senadora Marinor Brito. Já foi lido, senadora. Então volta para a senadora Marinor Brito, o relatório já foi lido, é pela aprovação. Vamos então a uma discussão. Alguém quer discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação nominal. Vamos fazer a leitura do nome de cada senador. Senadora Ana Rita. Pela aprovação, senhor presidente. Marta Suplicy. Pela aprovação. Paulo Paim. Cristóvão Buarque.
Aprovação. Marcelo Crivella. Pedro Simon. Lauro Antônio. Pela aprovação. Garibaldi Alves. Cacildo Mardaner. Sérgio Petecão. Relator. Paulo Davim. Eunício Oliveira. Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri. Cássio Cunha. Ciro Miranda. José Agripino. Mozarino Cavalcante. Gin Argelo. Relator. Magno Malta. Relator. Magnor Brito. Comigo, relatora. Muito bem. Projeto aprovado da senadora Marisa Serrano. Relatoria, senadora Magnor Brito. Resultado aprovado. Pergunto se podemos reproduzir o resultado da votação anterior para a emenda apresentada pela nobre relatora. Os que concordam permaneçam como se encontra aprovado. Item 26, projeto de lei do Senado, número 152/2010, terminativo. Inclui o parágrafo único do artigo 17 da Lei 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens Pró-Jovem para estabelecer o atendimento prioritário de jovens agressos de abrigos pelo Pró-Jovem Trabalhador. Autoria, senadora Maria Serrano. Autoria, senador Ciro Miranda. O relatório já foi lido no reunião anterior, portanto, vamos retomar a discussão. Aberto a discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Votação nominal. Senadora Ana Rita. Pela aprovação. Marta Suplicy. Pela aprovação. Paulo Paim. Wellington Dias. Cristóvão Buarque. Aprovação. Marcelo Crivella. Ângela Portela. Eduardo Suplicy. Com o relator. Pedro Simon. Lauro Antônio. Cacildo Alves. Calcido Mardaner. Com o relator. Sérgio Petecão. Paulo Davim. Eunício Oliveira. Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri. Cássio Cunha. Ciro Miranda. José Agripino. Mozarino Cavalcante. Gin Argelo. Magno Malta. Magnor Brito. O projeto foi aprovado. Vamos para o item 27, página 363, projeto de lei do Senado 114/2011, terminativo. Altera a lei 10.098, 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a aprovação da sensibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências para garantir vaga destinada à pessoa com deficiência nos estacionamentos privados e corrigir o uso da expressão pessoas portadoras de deficiência. Autoria, senador Rodrigo Rollenberg. Relatoria, Ciro Miranda. O relatório já foi lido. Em discussão a matéria. Alguém quer discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a senadora Ana Rita? Pela aprovação. Senadora Marta Suplicy? Também pela aprovação. Senador Paulo Paim. Wellington Dias. Cristóvão Buarque. Pela aprovação. Marcelo Crivella. Pedro Simon. Lauro Antônio. Garibaldi Alves. Eduardo Suplicy. Aprovação. Lauro Antônio. Garibaldi Alves. Cacildo Mardaner. Pela aprovação. Sérgio Petecão. Paulo Davim. Eunício Oliveira. Ricardo Ferraço. Clóvis Fecuri. Cássio Cunha. Ciro Miranda. José Agripino. Mozarino Cavalcante. Gin Argelo. Magno Malta. Magnor Brito. Sim. Só um acerto. Oi, professor. O projeto foi aprovado. O último, e em seguida vamos para o 122. Item 27, projeto de lei do Senado, número 114, do milhões, terminativo. Esse já está aprovado. Esse que é o último. O último seria o item 28. Projeto de lei do Senado 436/2011, terminativo. Altera a lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, lei orgânica da ação social, para definir o termo situação de vulnerabilidade temporária, de que trata o artigo 22. Autoria, senador Humberto Costa. Relatoria, senadora Ângela Portela. A pergunta... Pois é. A senadora Ângela Portela não está. Eu peço à senadora Ana Rita
que, se quiser fazer o relatório ad hoc para nós, de forma sintetizada, a gente poderia voltar esse projeto muito bom, no meu entendimento, do líder Humberto Costa. Não, com certeza a senadora Angela Portela vai entender, porque esse é o último dia deste ano legislativo que nós vamos ter quórum. Podemos votar numa homenagem ao líder Humberto Costa. Se Vossa Excelência puder sintetizar, aí vamos iniciar depois desse o debate do 122 e, consequentemente, a votação. Páginas 373. Projeto de Lei do Senado 436/2011, do líder Humberto Costa. Senhor presidente, eu vou ser sucinta, vou ler apenas a análise do projeto. Em princípio, é um projeto extremamente importante, que terá com certeza todo o meu apoio. Mas, para fazer jus aqui à análise feita pela relatora ao projeto do senador Humberto Costa, eu quero dizer que o mérito é relevante, pois ele trata, só para ler a ementa aqui, senhor presidente, ele define a expressão situação de vulnerabilidade temporária contida no artigo 22 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Seu mérito é relevante e atende à necessidade de crianças e adolescentes vítimas de violência. Coaduna-se com os preceitos constitucionais que apontam como dever da família, da sociedade e do Estado encarar de absoluta prioridade colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A relatora faz um relatório informando ainda que, para o enfrentamento dessas situações, a Lei Orgânica da Assistência Social introduziu o Sistema Único de Assistência Social, que inclui, entre outras ferramentas de atuações, a garantia do pagamento de benefícios eventuais para combater situações temporárias de vulnerabilidade. Não deixando dúvida acerca da direção dessa política social, o projeto ao exame destaca no texto da lei, de maneira inequívoca, a proteção à criança e adolescente vítima de violência. Também fixa período para o caráter de temporalidade aludida, estabelecendo que o benefício pode ser concedido até por 2 anos, prazo em que se espera que o poder público tenha conseguido realizar as intervenções necessárias para proteger as vítimas de maneira permanente. Então, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 436 de 2011. É isso, senhor presidente, este é o nosso parecer. Discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Senadora Ana Rita, como vota? Pela aprovação, senhor presidente. Marta Suplicy. Relator. Paulo Paim. Wellington Dias, Cristóvão Buarque. Marcelo Crivella. Eduardo Suplicy. Humberto Costa, pela ordem aqui, porque o senador não estava aqui, o Cristóvão. Voto conhecido. O senador Cristóvão chega também. Ok. Senador Pedro Simão, Lauro Antônio. Garibaldi Alves, Cacildo Maldaner. Com o relator. Sérgio Petecão. Paulo Davim, Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço, Clóvis Fecuri, Cássio Cunha, Ciro Miranda, José Agripino, Mozarino Cavalcante, Gin Argelo. Em homenagem ao grande líder Humberto. Magno Malta. Relator. Tudo bem. Gin Argelo votou sim. Como vota Magno Malta? Magno Malta vota sim, pelo que percebi, me fez sinal aqui. Magnor Brito. Senador Cássio Cunha. Sim, também. Ciro Miranda, José Agripino. Projeto foi aprovado. Eu já vou votar agora, aproveitando, porque quando votarmos o 122, nós vamos terminar. Foi concordado que nós colocaríamos extra pauta o requerimento da senadora Alice da Mata.
Leia o requerimento e colocamos de imediato à votação. Requer nos termos do artigo 58, segundo da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, segundo e 5º, 93, segundo do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão, com a finalidade de debater a vinculação horária da classificação indicativa e a proteção de crianças e adolescentes, com a presença dos seguintes convidados: Guilherme Canella, representante da Unesco; Domingo Dresch de Silveira, ouvidor nacional dos direitos humanos; ministra Maria do Rosário Nunes, secretária nacional dos direitos humanos; excelentíssimo senhor Dr. José Eduardo Cardoso, ministro de Justiça, e um representante da Alberti. Os que concordam com o requerimento da nobre senadora Luiz da Mata, permaneçam com esse encontro aprovado. Vamos ao outro requerimento extra-pauta que eu também havia já aprovado antes. Senhor presidente, com fundamento no artigo 93, inciso segundo, requeiro a realização de audiência pública para avaliarmos os trabalhos realizados da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no ano 2011. Os convidados serão indicados posteriormente perante a Secretaria da Comissão. Que concordo com o requerimento de minha autoria, permaneça como se encontra. Aprovado. Não teve nem discussão. Esse é o da Luiz da Mata, eu já li. Ok? Agora é o PLC. O senhor faz a abertura, a chamada, ela não tinha palavra. Pessoal, eu peço o máximo silêncio, porque agora nós vamos começar o debate. A relatora vai dar o seu parecer sobre o PL 122. Todos vocês que estão aqui, independente da posição, querem ouvir os senadores e senadoras e, naturalmente, a relatora. Então, o apelo que eu faço é o máximo de silêncio e dizer que a gente vai cumprir o regimento na íntegra. O regimento será cumprido na íntegra, independente da vontade desse ou daquele senador e de vocês que estão acompanhando aqui dentro da sala esse debate. Então vamos lá, é o item 3. Projeto de lei da Câmara número 122 de 2006, não terminativo, ou seja, depois daqui ele vai ainda para a CCJ. O projeto altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1889, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 140 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e ao artigo 5º da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e da outras providências. Autoria: deputada Yara Bernardi. Relatoria: senadora Marta Suplicy. Seguindo o regimento na íntegra, pessoal, para não haver nenhuma preocupação. Com a palavra, a relatora, senadora Marta Suplicy. Bom dia, caros deputados, presentes também, militantes dos dois lados e prezados senadores e senadoras. Na busca... Marta, só um minutinho, só para não ficar dúvida, já está escrito o